Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo, graças a Deus, recheado de informações do Corinthians atualizadíssimas para vocês, fiel. E as notícias são boas, tá? Corinthians estuda realmente a contratação de Matheus Sanabria a pedido do treinador Ramon Dias e Facundo Bernal, volante da seleção uruguaia, já jogou pela seleção este ano, do Uruguai, a principal, de apenas 20 anos, considerado uma das grandes joias, uma das grandes revelações. Está 99% fechado com o Corinthians, podendo fechar contrato a qualquer momento, nas próximas horas ou no mais tardar amanhã. Vou trazer essa e mais informações do Corinthians para vocês, tá, fiel? Peço humildemente aqui para você deixar o seu like neste canal, tá? Deixe o seu like, se inscreva para você fazer parte deste canal. Voltamos com o horário habitual, é porque hoje, domingo, costuma sair um pouquinho mais tarde. Hoje, fiel, eu postei um vídeo na parte da manhã, porque ontem à noite, infelizmente, eu, sem querer, apaguei o vídeo que tinha postado aí na parte da tarde para vocês. Inclusive, o vídeo estava com uma ótima repercussão, mais de 10 mil visualizações, mais de 1000 likes, agradeço vocês. Só que, infelizmente, eu apaguei sem querer o vídeo, tá, fiel? E repostei hoje na parte da manhã, mas não vou deixar de gravar só por causa disso, tá? Estou aqui, vou gravar hoje, vou gravar às 6 horas da tarde também, porque tenho informações que estou aguardando. Vou gravar amanhã também, aí já é segunda-feira, a gente já começa com o horário habitual, às 11h40 mais ou menos já está saindo o vídeo do Corintianeiro, e às 6 horas da tarde também. E estou pensando seriamente aqui, inclusive gostaria de um feedback de vocês, em postar vídeo aí, um vídeo para vocês todos os dias às 8 horas da manhã. Mas esse é um pensamento ainda que estou vendo se vai dar visualizações, se não vai dar. Vocês me passam um feedback aí se vocês gostariam de 3 vídeos, um na parte da manhã, um meio-dia e um às 6 horas da tarde, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Então já escreveu? Já deixou o seu like? Então chega de enrolação, vamos falar de Corinthians, fiel. Só mais um atento aqui para vocês, tá? Cara, pelo amor de Deus, cara, quem estiver stalkeando aí minhas redes sociais, meu YouTube, sai dessa paranoia, cara. Vai trabalhar, bicho. Então tem pessoas tão ruins de coração nessa vida, pessoal, que as pessoas não têm o que fazer. É uma pessoa pobre de pensamento, é uma pessoa que não tem chance nenhuma de crescer na vida pessoal, tá? Uma pessoa totalmente inútil que perde o seu tempo para ficar stalkeando uma rede social de uma pessoa ou o próprio canal, igual o meu está sendo. Então, cara, vai tentar crescer na sua vida, que sua vida deve estar bem ruim, deve ser frustrante estar na sua vida, estar na sua condição, para você perder tempo em vez de você ir trabalhar ou fazer alguma coisa decente, para ficar aí stalkeando as redes sociais das pessoas, tá, fiel? Ó, e detalhe, tá, fiel? Não peço dinheiro para ninguém, nem em rede social, nem no YouTube, em nenhum lugar, tá, fiel? Então, se tiver alguma coisa relacionada à minha pessoa pedindo dinheiro a alguém, essa informação não é verdadeira, tá? Não caiam em golpe, porque o que mais tem são pilantras vagabundos tentando dar golpe nas pessoas, tá? Então chega de enrolação, vamos falar de Corinthians, porque, fiel, Matheus Sanabria, pedido aí do Lanús, 14 milhões de reais para vender 50% do atacante de apenas 20 anos. O Corinthians tinha afastado dessas negociações porque a intenção do Corinthians era um empréstimo do jogador, assim como o central de Córdoba da Argentina conseguiu um empréstimo de jogador do Lanús. Inclusive ele voltou recente para o Lanús, tá? Há quem diz que ele jogou bem, que não jogou bem, mas para mim jogador que joga bem é titular todos os jogos. Para mim jogador que joga bem, quando termina um empréstimo, o clube tenta formas de comprar o jogador, e não foi o caso aí do Córdoba da Argentina, tá? Fora que o Córdoba também, o campeonato argentino, ele não é um campeonato assim tão, vamos dizer assim, um nível igual ao campeonato do Brasil, tá, fiel? Pelo menos é a minha opinião, e eu não vi com bons olhos uma contratação do Matheus Sanabria. Muitos falam que é jovem, promissor, bom jogador, um cara que vai para cima. Na minha opinião, eu já vi alguns vídeos dele aí, lembra muito Wesley, cisca mais que galinha.
E eu não sei se seria bom o Corinthians investir o seu dinheiro no Matheus Sanabria. Meu corintianeiro, você tá louco. Fiel, se a gente for pensar em termos de investimento, seria uma baita contratação. Mas por que, corintianeiro? Porque o jogador, ele passa a ser um investimento, fiel. Como assim? Um jogador novo, tem grandes perspectivas de vendas futuras. E o Corinthians, por si só, ele é uma grande vitrine no Brasil. Aliás, é a maior vitrine que existe no Brasil hoje, tá? Sempre gosto de dar exemplos aqui do Paulinho, que foi parar no Barcelona, do William, que foi parar no Chelsea, do Pedrinho, que nem jogava tanta bola assim, foi parar no Benfica, e tantos outros jogadores do Corinthians de destaque que saíram para a Europa em grandes clubes. Então, o Corinthians hoje ele tem uma vitrine extraordinária, tá? Então, o Matheus Sanabria, em matéria de investimento, seria bom. É estilo Eric Pulga, você vai contratar um jogador jovem, um jogador que tem perspectiva de venda futura. Fiel, os clubes vivem de vendas, não só de títulos também. Por isso é importante você revelar jogadores da base. É porque o Corinthians ele administra mal suas joias. Jogadores como o zagueiro João Vitor, como o zagueiro Robert Renan, como o zagueiro Murilo, tá, fiel? Como o goleiro Carlos Miguel também, entre outros jogadores da base, como o Gabriel Moscardo, o ponta Pedro, são jogadores de destaque do Corinthians, o Mantuan, que saíram do Corinthians a preço de banana graças aos vagabundos da renovação e transparência. Então, fiel, o Corinthians teve muitas revelações que poderiam ter sido vendidos por preços extraordinários e ter aí dado ao clube uma respiração melhor. Poderíamos ter disputado títulos em 2023, poderíamos estar muito bem agora com dinheiro em caixa graças a grandes vendas, grandes administração, e não é o caso do Corinthians, que tem a tendência, que tem o hábito de vender as suas joias a preço de banana. Quando o Wesley estava, vamos dizer assim, no auge dele, o Corinthians estava praticamente aí vendendo ele também a preço de banana. Então, o Corinthians ele não sabe negociar suas joias. Enquanto os outros clubes dificultam qualquer contratação para o Corinthians facilita qualquer contratação para outros clubes, sendo do Brasil e também do futebol no exterior, do Sul da América, tá, fiel? Então, o Corinthians ele é deficitário nesta parte. Ele vende suas joias muito mal. No caso do Matheus Sanabria, seria um investimento, tá? Só que o que acontece em relação ao jogador? Aí já é opinião, não é informação. O Corinthians, na situação que ele vive hoje, ele precisa de atletas, vê se vocês concordam comigo, fiel, que chega e resolve o nosso problema. A gente não precisa pagar 14 milhões num jogador para ter 50%, para ter metade dos seus direitos federativos apenas e chegar aqui para jogar e a gente vê se vai dar certo. A gente precisa de contratar um jogador, cara, que a gente tenha probabilidade maior de chegar e dar certo. Um jogador mais experiente, um jogador que está jogando bem, um jogador que é titular. Então, o Matheus Sanabria é uma revelação? Tem perspectiva de venda futura enorme. É um jogador que é considerado, vamos dizer assim, um trunfo, que é considerado um jogador de grande expectativa futebolística? Sim, porque é um jogador de 20 anos, tem muito a evoluir ainda. Só que não é o que o Corinthians está precisando nesse momento. O Corinthians precisa, nesse momento, de jogadores que chegam e resolvam. Desta vez, o Corinthians não pode pensar no futuro. Infelizmente, desta vez o Corinthians tem que pensar no presente, e o presente é agora. O presente é que estamos na zona de rebaixamento. O presente é que o Cuiabá venceu o Bahia. O presente é que o Corinthians vive uma situação dramática, que precisou enfiar a cara em mais 5, 6 reforços para a gente tentar sair dessa situação. Sendo que se a gente tivesse contratado certo, hoje a gente precisaria apenas de um complemento para completar um elenco que já está dando certo. 2, 3 contratações no máximo. Se o Corinthians tivesse uma posição no brasileiro favorável, a gente poderia pensar em investimento sim, mas neste momento que vivemos, precisamos de jogador, fiel, que chega e resolva. O Corinthians tem que parar de ser laboratório de experiência. Tudo tem um momento. E esse momento não é o momento correto para o Corinthians pensar em futuro. Precisamos de jogadores que chega e resolva. Mas, corintianeiro, por que você está falando isso? Porque o Corinthians ele afastou das negociações do Matheus Sanabria depois que o Lanús não aceitou emprestar, apenas vender o jogador.
Só que aí entrou no meio o treinador do Corinthians, Ramon Dias, fiel, que quer a contratação do Matheus Sanabria. Então, sendo aí, lógico que ele já pediu mais jogadores, tá, fiel? Inclusive eu recebi informações que tem jogadores que o Corinthians está negociando a pedido do treinador, tá? Inclusive vou trazer informações para vocês aqui, tá? Só que o Matheus Sanabria, o Ramon Dias, quando ele entrou no meio da negociação, o Corinthians mudou de patamar e segue negociação, uma coisa que já estava descartada por parte do Corinthians, segue negociação com o Lanús para tentar a contratação do Matheus Sanabria, jogador aí de apenas 20 anos. Se o Corinthians contratar, parabéns, cara. Tomara que dê certo. Vou dar aqui muito bem-vindo ao jogador, vou torcer para ele como se eu conhecesse ele desde pequeno. Vou torcer muito, porque ele vai estar defendendo as cores do meu time. Eu só acho, no meu ponto de vista, que este não é o momento para o Corinthians investir em apostas. Precisamos de jogadores que chegam para resolver o problema que é grave agora. Não jogadores para ver se vai dar certo, para ver se vai jogar bem, para conseguir uma venda futura. O presente do Corinthians é prejudicial e precisamos de peças para melhorar essa situação atual que nós vivemos no Campeonato Brasileiro. Seria péssimo para o clube, tanto em renda, tanto em marketing, tanto em tudo, se o Corinthians caísse para a segunda divisão. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Então, o Matheus Sanabria continua em negociação com o Corinthians a pedido do treinador Ramon Dias. O que era descartado virou aí, fiel, uma nova negociação entre Corinthians e Lanús, porque o Corinthians já tinha afastado e voltou às negociações a pedido do treinador, correto? Mas o que você acha? Não é só a minha opinião que interessa aqui. Aliás, eu adoro conversar com vocês nos comentários. Eu sei que estou afastado, já vou voltar a responder todos os comentários no vídeo de hoje, então, por favor, comente aí no canal do Corintianeiro. Até você que stalkeia aí o canal do Corintianeiro, as redes sociais, pode comentar aí que eu respondo você também, seu otário. Beleza, fiel? Então, vamos falar de Corinthians. Chega de ficar falando, né, fiel? Vamos falar porque temos muitas informações, porque o Corinthians está 99% fechado com Facundo Bernal, fiel. Mas, Corintianeiro, quem que é este jogador? Fiel, eu vou falar sinceramente para vocês, porque vocês sabem que este canal é um canal de total transparência, tá? Um canal que prioriza aqui a transparência. É por isso que vocês inscrevem nesse canal, pela transparência do Corintianeiro, conversar com vocês com a maior humildade possível e sempre com Deus no coração, tá? Não tenho medo de ninguém e falo o que penso mesmo. Eu nunca ouvi falar do Facundo Bernal, porém, as informações que eu recebi antes de trazer esse vídeo aqui para vocês é que é um jogador que é uma revelação, considerado uma joia de ouro do Uruguai. Ele é volante e tem 20 anos também e é um jogador considerado uma joia, pedido aí por Defensor, tá, fiel? Ele pertence ao Defensor do Uruguai, está cotado no valor hoje de 5 milhões de dólares, tá? Aí sim, se você tem um jogador que está jogando bem, porque ele é titular, ele jogou na seleção do Uruguai também, na principal, então já é um assunto diferente. Eu não estou colocando a idade aqui em prática, eu estou colocando o atual momento do jogador. Se é um jogador que é considerado um jogador de ouro, uma revelação, um cara que custa 5 milhões de dólares, fiel, então eu acho que vai dar pouco aí, 20 e poucos milhões de reais brasileiros, a gente precisa contratar esse cara, tá? Então, se existe a possibilidade, o Corinthians tem que contratar. E as informações que eu recebi é que o Timão está 99% fechado com ele, podendo anunciar a qualquer momento, fiel. Então, nas próximas horas, ou no mais tardar amanhã, o Corinthians pode anunciar sua nova contratação, sendo Facundo Bernal. Quando a gente fala 99%, falta aquela assinatura para cravar, porque tempo de contrato aceito, inclusive tem representante do Corinthians no Uruguai, tempo de contrato aceito, salário aceito, é 99%. É aquele 1%, é a bendita assinatura. Eu não vou cravar, porque eu tive a infelicidade de cravar o Lucas Veríssimo nesse canal e fui bastante criticado por isso depois que ele saiu. Afinal, ele já estava treinando no Corinthians, né, fiel? Então, não tem como a gente aqui prever tudo o que acontece. Mas o Lucas Veríssimo já estava em treinamento,
Infelizmente eu cravei o jogador e o jogador saiu do Corinthians. Maior desespero meu foi quando eu cravei o Mateuzinho voltou pro Flamengo. Sorte que depois ele voltou pro Corinthians de novo, tá, fiel? Então a gente tem que realmente cravar, até para não denegrir a imagem quando o jogador está assinado. Só que 99% fechado, fiel, é praticamente o jogador do Corinthians já, faltando apenas alguns detalhes para o Corinthians anunciar o Facundo Bernal. Ah, corintianeiro, mas o Corinthians não contratou, deu um rolo na negociação. Por isso que a gente fala 99%, tá, fiel? Porque antes de ter assinatura no contrato, muitas coisas podem acontecer. Futebol, ele é business. Jogador gosta de dinheiro. Jogador gosta de proposta alta. E tem times também interessados no atleta. Igual surgiu informações que o Fluminense teria entrado em contato com o staff do jogador horas antes de eu ter recebido a informação. Então, o Fluminense também está interessado no jogador, como outros clubes do Brasil também, inclusive um dos clubes aí de maior renda financeira, sendo o Palmeiras hoje no Brasil, um dos clubes que mais dinheiro tem. Porém, as informações são concretas. Ele está muito feliz com a proposta do Corinthians e 99% fechado com o Timão, tá, fiel? Então, Corinthians próximo de anunciar Facundo Bernal. A parte futebolística do jogador, como eu falei para vocês aqui, não vou cravar para vocês aqui, olha, fiel, Corinthians matou a pau agora, pode comemorar, como eu costumo colocar nas minhas capas, tá, fiel? Porque agora sim estamos trazendo um jogador de peso, porque eu não tenho a informação da parte futebolística dele, tá? A informação que eu tenho é que é uma revelação, jogador de seleção principal do Uruguai, um jogador que muitos clubes querem, inclusive Palmeiras, Fluminense, Flamengo e 99% fechado com o Corinthians ainda bem. Tomara que venha e venha fazer muito sucesso aqui, porque precisamos de volante, precisamos restabelecer essa parte defensiva do Corinthians que está muito mal, tá? Então o Corinthians contratou o André Ramalho para a zaga do Timão, tá? Temos também aí o Alex Santana, que também já está treinando, o goleiro Hugo Souza também, o Charles, tá, fiel, já chega no Brasil provavelmente amanhã ou na terça para realizar exames médicos, jogador do Midtjylland, que está no futebol do Dinamarca, e tem agora também o Facundo Bernal, que pode estar desembarcando no Brasil nas próximas horas, tá, fiel? Até porque são poucas horas de voo entre Uruguai e Brasil, certo? Então, Corinthians muito próximo de fechar com o Facundo Bernal no dia de hoje, no vídeo de hoje à tarde, ou no vídeo da manhã, já vou ter mais informações sobre este volante. Mas se você conhece o futebol do Facundo aí, comentem, porque eu quero saber a sua opinião, comentem nos comentários, que vai ser muito bom ler e muito bom responder você também. E eu quero agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro. O meu muito obrigado mesmo. Até este presente momento eu não tenho mais informações do Mário Balotelli, tá, fiel? Quem sabe no vídeo da tarde eu recebo mais informações sobre esse jogador midiático que o Corinthians também pode estar próximo de fechar. Combinado? Então, o meu muito obrigado por tudo mesmo, de todo o meu coração. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E à tarde tem mais vídeos do Corinthians. E vai Corinthians!